vai ter programação para criança até a idade de 8 anos. Abramos nossas Bíblias na carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 18. Tiago 1 e 18. Diz assim a palavra de Deus: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Podeis assentar. Esse gerar aqui mencionado, através da palavra da verdade, é uma alusão ao novo nascimento. Em João 3, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. E ele disse que este novo nascimento era da água e do Espírito. A água, de acordo com Efésios 5:26, é um símbolo da palavra de Deus. Lá fala que a igreja foi santificada com a lavagem da água pela palavra. E é sabido que na epístola de Pedro, Pedro diz que nós não renascemos de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Assim o Espírito Santo, através da palavra, nos faz nascer de novo. O novo nascimento é, como em Tito 3:5, João 1:12, atribuído ao Espírito Santo, e é atribuído como aqui na carta de Pedro a palavra de Deus. E se lá em João 3 é dito que o novo nascimento é de água e Espírito, devo eu deduzir ser a palavra de Deus, o outro elemento de que renascemos, além do Espírito, a água. Exatamente pelo efeito purificador, transformador da palavra de Deus em nossas vidas. Quando nós falamos isso, as pessoas às vezes não conseguem nos acompanhar no raciocínio, porque imaginam a palavra de Deus apenas como proposições que se contêm no texto da Bíblia. Mas a Escritura faz alusão à palavra de Deus como viva e eficaz. Chega mesmo a dizer que o próprio Cristo é o Verbo de Deus. Diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Quando ele disse, tudo se fez. Então a palavra de Deus, que confunde-se com o próprio Deus, ela age, ela é agente. E através do Espírito Santo, por meio da palavra viva de Deus, que se transmite pelo texto, mas que ganha vida no Espírito Santo, nós renascemos, nós deixamos a semente que se tornou corruptível pela queda, a semente adâmica, e nascemos de novo de uma outra semente, a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Então aqui em Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Uma alusão, como disse, ao novo nascimento que o Espírito Santo opera através da palavra. Pela palavra da verdade, Deus, mediante seu Espírito, nos gerou de novo, nos fez renascer. E note o que o texto diz: segundo a sua vontade. Nós não nascemos de novo por força de nossa vontade. É bom que se diga isso, porque muitos querem ver na expressão novo nascimento só uma força de expressão para a mudança, mas achando que a mudança se dará pelo esforço do homem reformador de se ajustar, de se enquadrar em um novo modelo estabelecido por Deus para a sua vida.
Mas nós não mudamos o nosso percurso. Nós não fomos tirados de um poço de lama e perdição e colocados sobre a rocha por nossa deliberação, por nossa engenhosidade. Não é pela nossa força de vontade que nós mudamos. Aliás, a nossa vontade, de acordo com os versículos anteriores aqui de Tiago, que eu não li, está escrava da concupiscência, do desejo de autossatisfação que se estabeleceu em nós quando o primeiro homem caiu. A vontade humana é fraca para fazer o bem. O homem resolve, mas não realiza, como mostra Paulo em Romanos 7. Nunca poderíamos ser novas criaturas através do esforço de nossa vontade, ou através das energias do nosso pensamento, como alguns fazem alusão a um pensamento positivo. A pessoa mantém um pensamento fixo de que vai conseguir. Isso não é fé. Fé para nós é descansar nas promessas de Deus, não exercitar um foco como se fora uma obra. Mas nós nascemos de novo segundo a vontade de Deus. É verdade que nós precisamos receber a Cristo, a todos quantos o receberam. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos Jesus, mas é Deus quem prometeu que, recebendo nós Jesus, Ele com Jesus nos outorga o poder de sermos feitos filhos de Deus. A Escritura diz: e estes não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. É Deus que prometeu nos fazer renascer quando cremos em seu Filho Jesus Cristo. É Deus que pelo seu poder muda as nossas vidas. Nós nos arrependemos, nós cremos no Evangelho, nós abraçamos em fé as promessas de Deus. Mas a obra de nos transformar vem dele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não é a força da nossa vontade, é o poder da vontade soberana de Deus. Segundo a sua vontade, porque assim o determinou, porque assim decidiu fazer em relação aos que creem. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Mas o texto faz menção a um para quê. Normalmente, nós saltamos as etapas e dizemos: nós fomos regenerados para morar no céu. Nascemos de novo para ter herança na glória, para possuirmos a vida eterna. Mas aqui o texto vai falar de um propósito do novo nascimento que diz respeito ao tempo presente, a situação de agora. Ele nos gerou segundo a sua vontade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse termo primícias traz-nos à lembrança uma coisa do Velho Testamento. É que na época da dispensação da lei, ou ainda até em outros momentos anteriores, a pessoa que queria apresentar como oferta o fruto do seu ganho, da sua colheita, oferecia as primícias. Deus não ficaria a receber como oferta dos homens o que sobrava, mas as primeiras coisas, os primeiros frutos. Está lá em Provérbio: honra o Senhor com as primícias da tua renda. O agricultor trazia os seus primeiros frutos. As primícias eram para oferta ao Senhor, eram para pertencer ao Senhor. Nós fomos regenerados para que fôssemos como primícias das suas criaturas, para que fôssemos consagrados a Ele. O Deus que lhe regenerou quer que você se entregue a Ele,
consagre sua existência a Ele. E aqui não estou falando só acerca da obra de Deus, mas da santificação. Antes, nós não podíamos oferecer a Deus uma vida falida, engodada no pecado, para servi-lo, para cumprir a sua vontade. Poderíamos apresentá-la como fizemos para que Ele a salvasse, mas não aquela vida para servir a Deus. As obras daquela vida, como diz lá em Hebreus, eram obras mortas, feitas por motivações erradas, onde a glória de Deus não era procurada, onde o coração não estava incendiado pelo amor a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Aquela vida estragada que tínhamos, adâmica, fruto da desobediência original, aquela vida não podia servir a Deus, não podia. Mas agora, nascidos de novo, com uma nova vida em Cristo, nós temos disposições novas, um coração novo, uma mente renovada, a lei de Deus escrita em nosso interior. Agora nós podemos dizer não ao pecado e sim para Deus. Agora nós temos a vida ressurreta de Jesus dentro de nós. Somos templo do Espírito Santo. Podemos produzir o fruto do Espírito e deixar de praticar as obras da carne. Então Deus quer que esta vida que Ele colocou em você seja ativa, seja crescente neste tempo presente, seja florescente. Deus quer que com o poder que você tem agora de vencer o pecado, você de fato vença-o. Que com o poder que esta vida renascida lhe dá para viver em santidade, você viva em santidade. Então Ele nos regenerou para que nós nos ofertássemos a Ele, agora em condições de realizar em nossas vidas a sua vontade. Lá em Romanos, no capítulo de número 6, a Bíblia diz assim, Romanos 6, 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê que podemos fazer isso? Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês foram libertados do poder do pecado. Agora apresentem-se a Deus como redivivos dentre os mortos. Apresentem os vossos membros, não como instrumentos da iniquidade, mas como instrumentos da justiça. Em Romanos 12, nós pregamos recente sobre isso, Paulo também fala, para apresentarmos a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, apresentar ali de modo específico para a obra de Deus, para funções no corpo de Cristo, uma entrega, uma consagração da nossa vida a Ele. Em Romanos, no capítulo de número 14, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. O verso 8 agora. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. É o caminho de uma vida consagrada a Deus. Não vivemos mais para nós mesmos. A Bíblia diz
que o amor de Deus nos constrange, de modo que concluímos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, segundo aos Coríntios 5, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui diz: nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. A grande preocupação dos homens é com a vida e com a morte. Normalmente querendo evitar a morte, ou a sua chegada precoce, ou então querendo viver a partir dos prazeres e da prosperidade que nesse mundo se pode alcançar. Mas nós já não vivemos mais para a obtenção do nosso sucesso ou prosperidade terrena, e já não nos interessa em si e por si evitar a morte, se com ela glorificarmos a Deus, sendo mártires diante de uma perseguição, estamos prontos a fazê-los. Ninguém mais vive para si ou morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. A Bíblia diz: fostes comprados por bom preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Na carta aos Filipenses, a Bíblia diz o seguinte, Filipenses 1:20, eu vou ler o 20 e o 21, veja o que Paulo diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa é a perspectiva do crente. Nós fomos regenerados para sermos primícias de suas criaturas, e nós estamos prontos a, com confiança, vivermos uma vida para que Deus seja engrandecido, e se tivermos que na morte engrandecê-lo, também o faremos, porque a sua graça é melhor que a vida, como diz o salmista. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos ver uma outra passagem que fala do propósito para o qual Deus nos regenerou, Deus nos fez nascer de novo. Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós não somos salvos em razão de nossas obras, mérito, esforço, capacidade. Nós somos salvos por graça, por favor imerecido de Deus, através da fé que depositamos em Jesus. Não vem de nós a salvação, é dom de Deus. Diz o verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que eu não tenha de que me orgulhar ou envaidecer. Mas note o versículo 10, que é o que me interessa. Embora sendo salvos por graça mediante fé, não por obras, nós somos salvos para as obras. O versículo 10 diz: porque somos feitura sua, ou seja, obra de arte dele. Ele nos fez ou nos refez agora em Cristo. Porque somos feitura sua, nós os salvos, nós os que cremos, criados em Cristo Jesus, ou recriados em Cristo. Outrora fomos criados em Adão, agora somos recriados em Cristo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, uma alusão ao novo nascimento. Mas vamos ver o para quê. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O projeto de Deus, o plano de Deus em nos salvar, foi nos salvar para que servíssemos a Ele no tempo presente, não só na eternidade.
O plano de Deus foi nos salvar por graça, mediante fé, sem obras, mas para que fôssemos praticantes de boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tito, na carta de Paulo a Tito, nós também temos essa verdade. Em Tito, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século. Deus quer que nós vivamos neste século. Ele nos salvou para uma vida vivida aqui de determinada forma, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, note agora, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós fomos salvos para sermos um povo zeloso de boas obras. Jesus, nas parábolas, fala do crente como uma terra que, tendo a semente e sendo aguada e recebendo luz do sol, responde com frutificação. Frutificação crescente, produz primeiro a 30, depois a 60, depois a 100. Primeiro produz a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. É para vivermos uma vida frutífera, uma vida que glorifique a Deus. Deus nos salvou para que o seu nome fosse glorificado. E o seu nome é glorificado quando o mundo pode ver uma pessoa que andava errante em transgressão, vivendo uma vida nova, completamente diferente. Aquele que era o pecador, aquele que era o transgressor, agora frutifica, agora produz o fruto do Espírito, e o nome do Senhor, por isso, é exaltado, é glorificado, porque só Deus poderia ter feito tão profunda mudança. Ele não nos salvou para que ficássemos dizendo que os nossos pecados foram perdoados e nossa vida o desonrasse. Ele não nos alcançou para vivermos uma vida que sobre a terra não lhe traga glória. Ele nos alcançou para nós vivermos a vida que o glorifica, para sermos primícias de suas criaturas, para as boas obras. Ele quis remir um povo para que neste presente século este povo vivesse justa, sóbria e piamente. Ele quis ter um povo seu especial, zeloso de boas obras. Lá em João, no capítulo de número 15, na oração, aliás, João capítulo 15, não é a oração sacerdotal, sobre a qual ainda irei também fazer leituras, mas João 15, a Bíblia diz assim, versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem viver esta vida se não estiverem integrados em mim. E estar integrado a Jesus é o novo nascimento. Quando cremos, nós somos enxertados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, e em Cristo novas criaturas. O objetivo de estarmos nele, ele em nós, o objetivo desse enxerto em Jesus, onde a vida dele passa a fluir em nós, é que possamos dar frutos. O versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Deus é glorificado quando nós damos muitos frutos. Em Filipenses também nós temos alusão a isso no capítulo 1, verso 11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, nós temos que viver a vida pela qual Deus é louvado. Nós temos que viver a vida pela qual Deus é engrandecido. Fomos comprados por bom preço. Nós temos o fruto do Espírito, o domínio próprio. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós temos a mente renovada pela palavra, a mente de Cristo. Nós temos a lei de Deus agora inscrita no nosso coração. Deus faz habitar em nós o seu Espírito e nos deu o Espírito novo. Ele não fez isso para que você não o glorifique. Ele fez isso para que você viva uma vida que o exalte, que o engrandeça, pela qual ele seja glorificado. E se você não viver essa vida, questione-se acerca da sua salvação, porque João leva-nos a fazer este tipo de reflexão lá na primeira epístola de João, capítulo 2. Veja o que João diz, versículo de número 3 e 4 primeiramente. Se Lutero considerava a carta aos Romanos a que mais lhe afetou na leitura da Bíblia, John Wesley considerava a primeira epístola de João a que mais o atingiu. Tendo se convertido através da carta aos Romanos também, John Wesley encontrou caminhos mais profundos para as possibilidades de santificação, e ela se lhe apresentou na epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha o versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E mais, versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Se há no nosso coração ódio para com o nosso próximo, maximamente para com o nosso irmão em Cristo, se há rancor corroendo o nosso coração, e isso tiver a palavra final, alguma coisa está errada, porque aqui diz, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em 1 de João 3, versículos 13 e 14, eles são complementares, só o discernimento espiritual fará você ver que eles estão juntos no raciocínio de João. 1 de João 3, 13 e 14. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, que nascemos de novo, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Note, João primeiro diz o seguinte, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ou seja, há aqui a dicotomia, a igreja e o mundo. Não é de termos espantos de o mundo nos odiar. Se o mundo odiou a Cristo, odiará também a nós. Se nós não andamos segundo os valores do mundo, o mundo nos aborrecerá. Não fiquem espantados de o mundo odiar vocês. A espanta é de um crente odiar outro.
Porque vocês todos estão sendo perseguidos pelo mesmo mundo, por causa da fidelidade que todos vocês têm a Cristo. Então, se vocês passaram da morte para a vida, vocês não são como o mundo que está odiando a igreja, odiando os crentes, odiando os irmãos. Se vocês passaram da morte para a vida, vocês amam os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, porque o mundo odeia os irmãos. Porque o mundo odeia. Mas entre nós estamos do mesmo lado. Nós estamos sob a mira das mesmas armas. O nosso Senhor é o mesmo. Se o mundo nos odiar, não há espanto nisso. Mas, se alguém sendo crente odeia o outro sendo crente, aí pergunta-se de que lado está. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos a igreja, porque amamos os irmãos. É o que o texto está dizendo claramente aqui. As nossas obras, irmãos, devem ser luz para este mundo. Entenda o que eu quero dizer. A finalidade da luz é clarear, é esclarecer. A metáfora da luz sempre indica um esclarecimento. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela mostra por onde eu estou andando. Aqui falou há pouco que quem está em trevas não sabe nem para onde é que vai. O salmista diz que a palavra de Deus dá luz, que dá compreensão, dá entendimento. Mas o incrédulo não lê a Bíblia. Então nós temos que ser a Bíblia do incrédulo. Ele tem que ler a Bíblia em nossas vidas. Em nossas vidas. Em nosso casamento, por isso que a Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se deu por ela. Fica mais fácil de evangelizar o incrédulo, né? Ele diz: olha, para você entender o amor que Deus tem pela sua igreja e seu povo, é só você ver o amor que eu tenho pela minha esposa. Deveria ser assim. A esposa reverencia o marido como a Cristo, como a igreja reverencia a Cristo. Seria mais fácil de evangelizar, dizendo: olha, nós temos que reverenciar o Salvador. Como você vê a minha esposa, ou a esposa dizendo, como você vê que eu reverencio o meu marido. Nós deveríamos ser a luz, o entendimento daquilo que o incrédulo não entende, pela nossa vida, através da nossa vida. Por isso que Jesus disse em João, Evangelho de João agora, capítulo de número 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Note, quem me segue vai iluminar pela vida. Terá a luz, que não é a luz do texto, não, é a luz da vida. É a luz da vida. Você pode estar sendo bem instruído, ouvindo mensagens bíblicas. Você pode estar exposto à luz do texto. Mas você pode não ter a luz da vida. A sua vida, que deve ser a vida de Cristo vivida por você, deve ser luz. Não é aqui a luz do texto, é a luz da vida, a luz da existência em Cristo. Se eu segui-lo, se eu vivenciar sua vida, eu vou com a minha existência trazer ao mundo compreensão de quem Jesus é. Em João 17, agora sim a oração sacerdotal, Jesus diz assim no versículo de número 21: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós vivenciarmos a unidade do corpo de Cristo,
o mundo vai crer. É um evangelismo sem palavras. É um evangelismo pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja. A igreja primitiva caía na simpatia de todo o povo. Dizem que sobre os cristãos primitivos, os pagãos diziam: vede como eles se amam. Vejam como eles se amam. É importante que nós tenhamos essa comunhão, que nós tenhamos uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de fruto, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Lá em Mateus, no capítulo de número 5, nós temos no versículo 16 uma passagem muito conhecida. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus só disse aos discípulos: resplandeça a vossa luz, porque antes ele disse no verso 14: vós sois a luz do mundo. No reino de Deus a ordem é essa: primeiro o ser, depois o fazer. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nunca começa dando conselhos sobre vida cristã. Ele começa dizendo o que nós somos: eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados para filhos da adoção, selados com o Espírito Santo. Na carta aos Romanos, batizados no batismo de morte, plantados com ele na semelhança da morte e plantados com ele na semelhança da ressurreição. Paulo começa sempre com o ser, o que Deus fez para que nós fôssemos novas criaturas. E depois ele começa a recomendar o que fazer. Não é que vivendo a vida cristã você é cristão, mas é que se você for cristão vai poder viver a vida cristã. Não é que praticando obras você vai receber o diploma de crente, mas é que sendo crente você vai poder produzir obras. Tiago diz uma coisa interessante lá na sua epístola. Ele diz: a fé sem as obras é morta em si mesma. Note, a palavra mais importante aí que pouca gente nota é essa: em si mesma. Ou seja, não é porque a minha fé não produziu obras que ela morreu. É que se ela não produzir obras em si mesma, nela mesma ela já era morta, já era uma fé falsa. Já era só uma confissão verbal. Não é que ela era uma fé e morreu por não produzir obras. É que se ela não produziu obras, nela mesma, não nas obras que ela não praticou, mas nela mesma, na sua essência, ela já era morta. Era só a fé dos lábios, da confissão, não aquela radicada no coração. Então primeiro Jesus diz: vocês são luz, houve uma mudança em vocês. Agora resplandeça a vossa luz. Eles não poderiam resplandecer se já não fossem luz. Nós não poderíamos ser primícias se não fôssemos gerados pela palavra da verdade. Nós não podíamos ser criados em Cristo Jesus para as boas obras se já não tivéssemos sido salvos pela graça mediante a fé. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus quer que os homens vejam nossa mudança de vida, mas não hipocritamente. Acerca dos fariseus que faziam obras para serem vistos pelos homens, sua motivação era unicamente ganhar reputação social. Eles não tinham nenhum amor a Deus enquanto faziam aquelas obras. Jesus disse: eles já têm a recompensa deles, fazem para ser vistos pelos homens. Jesus está dizendo aqui para os crentes resplandecerem diante dos homens, mas não por causa dos homens, mas para que Deus seja glorificado, para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Não é para que eles vejam e aplaudam vocês, é para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus.
Eu fico pensando, irmãos, o que poderia levar um homem incrédulo diante de um crente vivendo em santidade, a, em vez de aplaudi-lo por aquilo que está vendo nele, glorificar a Deus. É quando aquilo que está saindo do crente era tão improvável de sair dele, que o incrédulo diz, não, isso aí não pode ser do homem não, tem que ser Deus. Esse daí, vivendo assim, não vou aplaudir ele não, porque esse daí eu conheci, esse aí não é esse aí não, é outro. Isso daí tem coisa de Deus aí no meio. Ele é machucado, mas perdoa. Eu ofendi, ele me perdoa. Não. Se ele tivesse feito bem a mim, eu fazendo bem a ele, mas eu só tenho feito mal a ele, e ele me perdoa, e ele diz que está orando por mim, e ele me abençoa, e ele não tem rancor. Não, isso aí só pode ser Deus. Eu vou glorificar, é a Deus. É a Deus. Paulo, irmãos, ficou tocado com a pregação de Estevão, porque ele nunca tinha visto um homem morrer como Estevão morreu. Não apenas porque dizia, eu estou vendo a glória de Deus, os céus abertos, Jesus em pé à direita de Deus, mas porque Estevão dizia, Senhor, não lhes impute este pecado, mas recebe o meu espírito. Irmãos, como o perdão pode tocar corações e vidas. Lá na cruz, 2 malfeitores zombavam de Jesus. Aí Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso daí, irmãos, estraçalhou um. E ele olhou para o outro, para! Estamos aqui porque merecemos, mas este não fez mal algum, praticou crime algum. Reconheceu o seu pecado, olhou para Jesus em confiança, disse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ficou acompanhando de longe Jesus, e Jesus olhou para ele. O olhar de Jesus não era de fúria, era o olhar da misericórdia e do perdão, e Pedro caiu em prantos, em lágrimas. Quando Paulo viu Estevão morrer, irmãos, ele pensou, isso não é do homem, não é do homem. Ele ficou tão enlouquecido que ele quis perseguir a igreja como uma forma assim de fazer o seguinte, eu vou acabar com esses crentes, aí eles deixam de existir, aí eu não me cobro mais na consciência de que o que eles dizem possa ser verdade. Ele saiu perturbado, calcitrando contra os aguilhões. Ele já estava tão preparado para a conversão com o que ouviu e viu de Estevão, que Jesus só fez o apelo. Jesus não pregou para ele no caminho de Damasco. Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo disse, pronto, acabou, não aguento mais, me rendo, eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Justino de Roma, o pai da igreja, foi para uma arena onde cristãos estavam sendo mortos. Os romanos se aglomeravam no estádio para ver crentes correndo e feras indo atrás deles, para verem desespero, mas viam crentes ali louvando a Deus e cantando enquanto morriam. Justino era um filósofo de orientação platônica, e ele pensou bem, a minha filosofia não me dá condições de morrer assim não. E aquele homem converteu-se à fé cristã, vendo a maneira de os cristãos lidarem com a morte, sem murmuração, desespero, sem praguejar, sem amaldiçoar os carrascos, mas bendizendo a Deus, louvando a Deus. Brilhe a vossa luz, brilhe. É preciso brilhar, irmãos, a luz. Deixe o mundo saber sobre Deus através da tua vida. Lê a Bíblia na tua existência, e o mundo vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus. Por isso que a Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Coríntios, que nós somos a carta escrita e lida por todos os homens. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens.
porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você pensa, seria tão bom se o incrédulo lesse uma carta de Paulo, como a carta aos Romanos? Deixa ele ler na tua vida, meu irmão, que tu é a carta de Paulo, tu é a carta de Cristo. Deve estar escrita para ser lida por todos os homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Alguém diz: pastor, mas eu conheço incrédulos que quanto mais um crente vive em santidade, em vez dele glorificar a Deus, com mais raiva ele fica. É porque a luz está brilhando e ele está vendo o pecado dele diante da santidade do crente. Ele está vendo o quão distante de Deus ele está, olhando para a proximidade do crente com Deus. A luz está brilhando. Ele pode estar reclamando, mas Deus está sendo glorificado porque ele está vendo que é um pecador que está longe de Deus, sendo que por sua dureza, porque não quer se converter, ele está relutando. Mas se em alguma hora ele parar de resistir, o coração dele quebrantar-se, ele vai lembrar toda a tua vida. Ele vai dizer: eu estava relutando, mas aquela vida era diferente. De repente ele vai fazer uma nova avaliação sobre tudo que ele reprovava em você. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, eles acusam mentirosamente, mas sabendo que estão mentindo, o crente de malfeitor, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, vivam honestamente. E não se preocupe de um incrédulo estar falando mal, porque você está vivendo da forma decente, santa, não. Porque no dia que ele se quebrantar, no dia da visitação, apesar de ter falado tão mal de você, ele vai glorificar a Deus pelo que viu em você, pelas boas obras que ele observou na sua vida. Irmãos, nós não fomos salvos para trazer vergonha ao Evangelho. Nós fomos salvos para que Deus fosse glorificado pela nossa vida, pelos nossos atos. Vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Não adianta você falar que é grato a Deus com palavras, que sua vida agradeça a Deus, que sua santidade agradeça a Deus, que o seu coração nas prioridades agradeça a Deus. Nós somos dele, estamos aqui para ele, vivemos para ele, não para nós mesmos, não para os nossos projetos, mas para a sua vontade. Não mais eu, mas Cristo. Que ele cresça, que eu diminua, que ele seja tudo em todos. É o que nos ensina a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Corrija o que está desconcertado no seu coração. Mude suas atitudes, suas disposições, seu trato, sua vida, suas prioridades, suas obras. O mundo não pode brilhar, porque o mundo só tem trevas, mas você tem luz. O mundo só pode odiar, porque não tem amor, mas você tem o amor de Deus derramado em seu coração. Ele não colocou tudo isso em você para que você fosse nulo, para glorificá-lo nessa vida. Brilhe a vossa luz, resplandeça. Nosso Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, porque tua palavra nos dá o caminho, tua palavra nos diz o para quê, a finalidade, o objetivo, o teu plano, nos diz o que o Senhor fez por nós e o que nós podemos agora fazer, porque o Senhor fez em nós primeiro. Ó Deus, que o teu povo viva uma vida santa, uma vida que possa reluzir, que possamos, ó Deus, evangelizar com a nossa existência, com o nosso trato, com a nossa vida de retidão. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que haja esse resplandecer da santidade na tua casa, do teu amor na tua casa, para que os de fora vejam, para que os de fora glorifiquem a Deus. Quebranta corações, ouve confissões, ó Pai, e oferece o teu perdão que liberta, que abençoa, que dá condições de prosseguir, e que corações também, Senhor, rancorosos, amargurados, revoltados com a vida, com as oportunidades que não se pode mais ter, que sejam curados e restabelecidos, e que peguem a vida que têm e usem-na para a glória de Deus. Nós te pedimos, Senhor, que haja consagração, inteira consagração a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.